Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, então, no Evangelho segundo João, no capítulo 3. João 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, confiando tão somente em Ti, ó Deus. Quem somos nós para entender os Teus mistérios? Quem somos nós, ó Deus, para pregar a Tua palavra? Quem somos nós, ó Deus, para realizar a Tua obra? Nós somos, ó Pai, pecadores, que entretanto foram tocados pelo Teu Santo Espírito, e por isso nós nos dispusemos a estar aqui. Esteja falando conosco, ó Deus, neste momento. Estejas usando as nossas vidas para o Teu louvor, para a Tua glória. E faça-nos entender os Teus caminhos. Faça-nos, ó Deus, trilhar os passos que estão colocados pela Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos mais fiéis, mais dedicados, mais zelosos, mais consagrados. Mas, sobretudo, Senhor, transforma a cada dia os nossos corações. Para que, ó Deus, tenhamos êxito nesta nossa trajetória como crentes. Para que, ó Deus, possamos nos alegrar ao ver aquilo que o Senhor nos permitiu fazer. E também, ó Deus, para que ao final da nossa jornada, nós possamos também dizer que combatemos um bom combate da fé. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, então, para que em Cristo Jesus nós possamos perceber o quão vitoriosos nós já somos. E que assim, ó Deus, dando ouvidos constantemente à Tua voz, nós sejamos a cada dia, ó Senhor, animados, fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conta-se que, em certa ocasião, 2 homens bebiam exageradamente no bar, em um dia de sábado. Em um determinado momento, um daqueles homens que passara parte da sua infância e juventude no ambiente de uma igreja cristã, disse para o outro às gargalhadas: amigo, você sabe que nós dois iremos para o inferno, não sabe? O outro rebateu: você está louco? Como você pode dizer uma coisa dessas? O companheiro continuou: sim, pelo menos é o que a Bíblia diz, é o que eu aprendi. Os bêbados irão para o inferno. Se isso for verdade, nós dois estamos perdidos. A bebedeira acabou depois de um tempo e os dois foram para suas casas. O bêbado, que reagiu com repulsa àquela conversa, se deitou
e apesar do efeito do álcool, não conseguiu dormir. As palavras do seu amigo repetiam em seu pensamento, martelavam a sua consciência. Ele ficou tão atemorizado com a ideia de que ele poderia ir para o inferno, nunca tinha pensado nisso dessa forma, que se levantou no dia seguinte, um domingo, e mesmo ainda com ressaca, buscou uma igreja cristã. Ele ouviu a palavra de Deus, arrependeu-se dos seus pecados, creu no Senhor Jesus. Sua vida mudou radicalmente. Enquanto isso, seu antigo amigo continuava mergulhado no vício. O curioso disso, meus irmãos, é nós pensarmos que nas mãos e pela graça de Deus, até mesmo um bêbado zombeteiro pode se tornar um bom evangelista. Meus irmãos, a história que eu acabei de contar ilustra algo que vem acontecendo todos os dias, através dos séculos, milhares de vezes no mundo inteiro. No mundo inteiro se multiplicam as histórias de pessoas que abandonaram o seu antigo estilo de vida para assumir uma vida completamente diferente após conhecerem a Jesus Cristo de modo pessoal. Isso vem acontecendo desde que Jesus pisou aqui, desde que a igreja cristã nasceu, desde os dias apostólicos, conforme narram os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Homens, outrora possessos, outrora lunáticos, outrora covardes, outrora desonestos, outrora violentos, outrora promíscuos, outrora preguiçosos, outrora rebeldes, sem que eles pudessem se imaginar, sem que eles pudessem esperar. Homens que outrora estavam tristes, desesperados, de repente passam por um processo de mudança de perspectiva e de mentalidade a partir da pregação do Evangelho, a partir do entendimento da mensagem do Evangelho. Isso tem acontecido, meus irmãos. Nós podemos verificar essas histórias não apenas na Bíblia, mas na própria história da igreja. Homens como Agostinho, que foram transformados por Deus e foram libertados de uma vida devassa. Homens como John Newton, que deixou o seu antigo ofício como mercador de escravos. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. Homens pecadores, homens doentes, homens moribundos, mas que ouviram a mensagem, tiveram um encontro com Jesus Cristo, mudaram completamente a sua maneira de viver. Sentimentos e atitudes destrutivas dão então lugar a um mundo novo, marcado pelo temor a Deus, marcado pela sensatez, pela paz, pela alegria, pela humildade, pela moderação, pelo perdão, pela reconciliação, pelo domínio próprio, pela fé, pelo amor. Alguém poderia argumentar que já presenciou mudanças bem significativas em pessoas que não necessariamente se tornaram convertidas. Respondo, essas mudanças podem ser até benéficas em certo sentido, mas as mudanças que Deus opera em nosso viver são profundas e não há base de comparação para elas. Não há. Através do seu Filho, Deus não promove meramente mudanças pontuais, mudanças de comportamento, mudanças exteriores, mudanças circunstanciais, mudanças temporais. Não, irmãos. Deus muda o âmago, Deus muda a essência, Deus nos dá uma nova identidade. Deus muda a questão fundamental. Ele abala o centro sobre o qual nós nos equilibramos. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Ele nos leva a uma reflexão profunda que pode causar em nós uma grande turbulência em um primeiro momento, mas que ao final pode proporcionar um novo nascimento. Um novo nascimento de dentro para fora. Não é só deixar de lado a bebedeira ou as drogas e passar a frequentar uma igreja. Mas é pensar e entender claramente o que isso significa em nosso próprio contexto particular e como isso se adequa aos interesses do reino de Deus. É um sujeitar cheio de satisfação da nossa vontade à vontade de Deus. Não é só absorver um conjunto de regras morais, mas é um redirecionamento de foco pelo qual as nossas vidas passam a ser orientadas, meus irmãos, de um jeito diferente. Uma velha natureza dá espaço a uma natureza nova. Um coração de pedra é removido e em seu lugar é colocado um coração de carne. E porque o nosso coração passa a ser diferente, então as nossas palavras, aí sim, as nossas ações, as nossas prioridades, as nossas relações, os nossos referenciais, os nossos valores, os nossos prazeres na vida, as pessoas a quem nós admiramos na vida, tudo isso se transforma.
tudo isso se transforma. Eu acabei de descrever em poucas palavras o que seria e como nós podemos entender esse novo nascimento de que nos fala a passagem que acabamos de ler. A narrativa de João 3, de 1 a 15, põe um homem comum como nós, cheio de dúvidas, medos e contradições, diante do Deus eterno que criou e sustenta todas as coisas, mas que veio a esse mundo justamente para trazer um renovo a quem estava perdido, para trazer vida a quem estava morto. Aqui nós temos, irmãos, a oportunidade de aprender muito acerca desse novo nascimento indispensável, sobre o qual o texto fala. E eu tratarei aqui então sobre 5 pontos. Primeiro, o novo nascimento não é mera conformação a uma religião. Segundo, o novo nascimento não é ou não consiste na mera frieza de informação. Terceiro, o novo nascimento é imprescindível para a salvação. Quarto, o novo nascimento ocorre pela divina obra de regeneração. E quinto, o novo nascimento permite enxergar a Cristo como o autor da redenção. Então vamos ao primeiro ponto. O novo nascimento não é mera conformação a uma religião. Muitas pessoas confundem isso. Então preste bem atenção, porque isso é confundido por muita gente. Muita gente acredita que a adesão a uma religião com algum valor elevado é o que meramente importa. Todavia, há muitos que vivem tão somente presos a uma religião. Notem, presos a uma religião. E buscam nela algum tipo de segurança. Muitas pessoas sentem que, ligadas a um segmento religioso, elas estarão mais espiritualizadas, mais energizadas, mais conectadas com a divindade. Elas estarão mais aliviadas em si mesmas, alcançarão uma certa paz, amenizarão as suas dores, farão progressos, se tornando seres humanos melhores e mais evoluídos. Pura ilusão. Pura ilusão. Aderir a um conjunto de ideias mais ou menos articuladas ou tentar suprimir o nosso senso de comunidade se juntando a outras pessoas sem estar vinculado a Jesus Cristo é inútil para que nós sejamos salvos e libertos das nossas misérias. Fazer parte de uma instituição, de uma agremiação, de uma denominação sem nascer de novo nos termos que Jesus coloca aqui, e sem verdadeiramente fazer parte do povo escolhido por Deus para servi-lo, não resolverá os nossos maiores problemas. Fora de Jesus, irmãos, fora de Jesus, as tentativas do homem de reconstruir o seu caminho para Deus por meio de uma religião se constituem em um retumbante fracasso, em uma devastadora decepção. Fora de Jesus, a religião somente escraviza. E, aliás, ela pode se tornar um ídolo diante do qual os homens se prostram para lidar com as suas consciências pesadas e tentar desesperadamente evitar a condenação eterna. Os esforços serão em vão. Não adianta. E o texto que nós lemos demonstra isso de forma eloquente. Por quê? Porque aqui, irmãos, nós temos mais um episódio interessante de um homem que, como muitos nos nossos dias, era bastante religioso. O versículo 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Portanto, Nicodemos pertencia ao segmento farisaico. Nicodemos contava com o respeito dos judeus. Ele exercia autoridade e influência sobre os seus pares. Os fariseus, para que todos entendam, eles organizaram um tipo de partido separatista em Israel, que no início da sua formação se insurgia contra o secularismo hedonista e procurava conservar a pureza da ortodoxia judaica, evitando a contaminação das suas crenças. Especialmente após eles enfrentarem o desprezo por parte dos gregos e a terrível perseguição liderada por Epifânio. Anos depois, passado algum tempo, as boas intenções originais se perderam. Cederam espaço para arbitrariedades hipócritas, juízos temerários, disputas políticas e a construção paulatina de uma religião baseada em obras.
que fazia muitos deles se comportarem de uma forma absurdamente arrogante, lançando inclusive pesados fardos sobre os outros, fardos que eles próprios não conseguiam carregar. De qualquer modo, meus irmãos, não dá para deixar de perceber que os fariseus, como Nicodemos, um dos principais, uma das autoridades entre eles, fariseus eram muito religiosos e representavam, então, aqueles que, assim como eles, depositam na religião suas mais nobres expectativas. Os fariseus, como Nicodemos, se dedicavam muito à sua causa. Não se enganem, eles oravam todos os dias. Eram dizimistas. Participavam dos julgamentos do Sinédrio. Eles eram estudiosos. Eles poderiam parecer bem fervorosos externamente. Eram homens que conheciam a lei, que a estudavam a fundo. E é nesse ponto da história em que os fariseus ocupam um certo status que Jesus aparece para exercer o seu ministério, também entre eles. E não por acaso os fariseus hoje são lembrados como os mais convictos opositores de Cristo. O que nós aprendemos aqui então é que, ao contrário do que se costuma pensar, pessoas religiosas e segmentos religiosos podem, por vezes, se colocar em um lado completamente oposto ao de Jesus, combatendo contra ele de forma implacável, ou atacando de modo grosseiro a sua pessoa e obra, ou mesmo contradizendo de um modo mais sutil aquilo que o Filho de Deus nos ensinou. Os fariseus eram muito religiosos, mas eles eram totalmente contrários a Jesus Cristo. Essa animosidade dos fariseus talvez explique por que, inclusive, Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Muitos estudiosos da Bíblia indicam que provavelmente ele queria ocultar o seu encontro com Cristo, o que faz bastante sentido. Notem como a religião pode cegar e impor até mesmo barreiras para que as pessoas venham até Jesus Cristo. Entretanto, Jesus Cristo é o único que pode acabar com o abismo existente entre o homem e Deus. Não se deixe enganar. Nós somos religiosos, sim, mas não foi a religião que nos uniu a Cristo. Foi o nosso Senhor Jesus quem nos fez seus seguidores conscientes. Nós não nos devotamos a uma religião, que isso fique bem claro. Nós nos devotamos a uma pessoa. Jesus é a nossa religião. Porque é Jesus quem religa o homem a Deus. O novo nascimento vai muito além da mera conformação a uma religião. Segundo lugar, o novo nascimento também vai além da frieza da informação. Quando falamos de novo nascimento, irmãos, é importante destacar que esse fenômeno não se traduz e não corresponde apenas à obtenção de informações relevantes sobre Deus, ou sobre a Bíblia Sagrada, ou sobre muitos aspectos da personalidade dos feitos de Jesus Cristo. Alguém pode saber muito mesmo sobre essas coisas e ainda permanecer perdido. Olha, é muito intrigante a maneira como Jesus age diante da saudação de Nicodemos. Vocês já perceberam isso? O versículo 2 é impressionante. Nicodemos vai até Jesus dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A resposta de Jesus é reveladora. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A princípio, a resposta de Jesus nem parece ter muito nexo com o que Nicodemos acabou de dizer para ele. Mas faz muito sentido também quando nós entendemos a lógica, até mesmo aquilo que estava no coração de Nicodemos, que Jesus visualiza de longe. Jesus sabe perfeitamente o que está no coração dos homens. Então, observem, irmãos, Nicodemos dirige a Jesus um tratamento respeitoso. É um tratamento respeitoso, Rabi. Ele reconhece que Cristo era um grande mestre. Ele declara que não tinha dúvidas de que Jesus veio da parte de Deus.
Nicodemos não questionava a veracidade dos milagres que Jesus fazia. Veja só. Mas muitos fariseus questionavam. Nicodemos não. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos compreendia os milagres de Jesus como um indicativo claro de que Deus aprovava o seu ministério. Nicodemos enxergava Jesus sim como um profeta, talvez vindo da parte de Deus. Ele entendia as palavras e os atos de Jesus como coisas que tinham valor e credibilidade. E ainda assim, com tudo isso, Nicodemos precisava nascer de novo. A soma de conteúdos que nós podemos aprender não faz de nós verdadeiros crentes no Senhor. Assimilar conteúdo bíblico e teológico é importantíssimo. Importantíssimo. E nós não podemos desprezar. Mas não traz garantia alguma de piedade sincera, de quebrantamento e sequer de conversão. Muitas pessoas sabem bastante coisa sobre Deus, embora elas não compreendam e não apliquem de fato aquilo que sabem. Muitas pessoas não conseguem enxergar além da letra. Vejam a pergunta que Jesus faz para Nicodemos no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Não é algo incrível que um estudioso, que um mestre, que um doutor da lei consiga saber tantas coisas acerca do seu objeto de estudo, mas ele não a compreende de fato. E reparem ainda que essa resposta de Jesus, ou essa pergunta de Jesus, na verdade, é dada depois de outras, é feita depois de outras perguntas de Nicodemos, que mostravam o quanto ele ainda tinha que aprender. Perguntas que se iniciam de forma semelhante, do tipo, como pode? Pode porventura? Como pode suceder isso? Essas são as perguntas de Nicodemos. Jesus está falando com ele e ele dizendo como? Mas como assim? É o que nós vemos aí nos versículos 4 e 9. Na condição de mestre em Israel, Nicodemos sabia muito. A posição de Nicodemos em Israel exigia muito preparo. Muito preparo. Podem ter certeza disso. Ninguém conseguiria chegar até onde Nicodemos chegou sem que ele realmente fosse alguém que tivesse ao longo dos anos sido forjado, preparado para o exercício daquela função. Se dedicado. Ainda assim, Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo. Meus irmãos, sobretudo em países cristianizados, ou até mesmo nos infelizmente chamados hoje países pós-cristãos, as pessoas podem ter muita informação sobre Jesus. Geralmente, muita gente pode ser encontrada com informação significativa sobre Jesus. E ainda assim, estas pessoas podem estar completamente perdidas. Como um dos bêbados da nossa ilustração, que frequentava a igreja na infância. Quantos que hoje estão por aí, adultos, tiveram passagens pela igreja e sabem muitas coisas que nós também sabemos. E estão perdidos. Saber que Jesus é Deus, saber que Jesus veio a esse mundo, saber que Jesus foi crucificado, que Jesus ressuscitou, por exemplo, é algo que muitos sabem. Na verdade, até os demônios sabem e tremem. Que Deus é o Criador desse universo, que o pecado é uma realidade incômoda, que a Bíblia é o meio pelo qual nós podemos conhecer a verdade redentora, que Jesus voltará para julgar a terra, é algo que muita gente admite, mas isso por si só não produz restauração espiritual. Isso não reestabelece comunhão com Deus.
O novo nascimento não se perfaz a partir unicamente de informações que nós recebemos, de informações frias, por mais volumosas que elas sejam. Essas verdades precisam transformar o nosso ser. Estas verdades precisam ressignificar tudo para nós, ou então elas não passarão de simples abstrações teóricas. É só um trabalho mental e nada mais. É só uma absorção de ideias, nada mais. Muitos de nós podem ter bastante informação, irmãos, adquirida na frequência ao ambiente de uma igreja, adquirida pela leitura de bons livros, adquirida por algumas experiências que nós vivenciamos ao longo da vida, mas ainda assim, certamente, alguns de nós precisam nascer de novo. É evidente que nós não conhecemos o coração de todos, mas eu posso dizer com um certo grau de convicção que talvez alguns aqui entre nós hoje precisam ainda nascer de novo. E a história de Nicodemos está aqui para nos mostrar isso categoricamente. O novo nascimento precisa ir além da letra fria, além da informação. Muitas pessoas apenas se acostumaram com o sagrado. Elas estão acostumadas com o sagrado. Vir à igreja virou um hábito. Como orar antes de dormir ou na hora do almoço. É só isso. Elas são capazes de ouvir tudo isso, que nós estamos inclusive falando aqui, e darem demonstrações evidentes de que não nasceram de novo assim que o culto terminar. E isso acontece. Vamos ligar, então, o sinal de alerta. O novo nascimento não ocorre automaticamente ao recebermos ensinos substanciosos ou informações precisas acerca de Deus, de Jesus ou da palavra. Em terceiro lugar, o novo nascimento é imprescindível para a salvação, para a vida eterna. Eu não pretendo me deter muito nesse ponto, irmãos, mas eu quero enfatizar este aspecto, porque Jesus expressou aqui o fato de que o novo nascimento é absolutamente necessário para que o homem seja salvo. Então eu quero deixar isso muito, muito enfatizado aqui. Versículo 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, como é que Jesus constrói essa frase? Uma coisa depende da outra. Uma coisa está condicionada à outra. Uma coisa é inseparável da outra. Vejam como Jesus trata de forma objetiva com as pessoas, irmãos, falando a verdade para elas de acordo com as necessidades que elas tinham. É admirável como Jesus levava as pessoas à reflexão, conduzindo o diálogo para uma linha mais profunda que mostrava a realidade delas e o estado dos seus corações diante de Deus. É isso que Jesus está fazendo com Nicodemos. Nicodemos, nesse momento, apenas o havia saudado, nada mais. Nicodemos não tinha perguntado nada a Jesus, mas Jesus já sabe o que nós precisamos ouvir, irmãos. Esse é o ponto. Jesus sabe o que nós precisamos ouvir. Ele não precisa de nenhum impulso, de nenhuma provocação nossa para nos dizer o que nós precisamos ouvir, da maneira devida. Jesus olha para Nicodemos e ele vê em Nicodemos um homem sincero, um homem interessado, um homem que o procura de forma espontânea, um homem que talvez tenha se sentido tocado com algo que ele viu, ouviu ou soube acerca de Jesus Cristo. Um homem que até de certa forma arrisca a sua posição indo até Cristo. Mas Jesus viu ali, sobretudo, um homem pecador, carente de misericórdia, que tinha que se despir dos seus velhos trajes de justiça, a fim de ser conduzido a uma fé genuína no Deus que salva unicamente pela graça. O próprio Jesus disse em outro lugar que aos homens a salvação é impossível, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O termo que é usado aqui é não pode. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus.
Percebem, irmãos? Jesus aponta uma impossibilidade aqui. Não é algo negociável. Para que alguém esteja na glória celestial, para que alguém se torne um filho de Deus, para que alguém faça parte da família de Deus, para que alguém seja justificado e perdoado, o novo nascimento é imprescindível. Ninguém vai entrar no céu por ser filho de crente, ninguém vai entrar no céu por ser simpatizante do Evangelho, ninguém vai entrar no céu por ter feito coisas boas nesse mundo, ninguém vai entrar no céu por ter cumprido a lei, ninguém vai entrar no céu por ser zeloso da sua religião, ninguém vai entrar no céu por seguir uma boa tradição familiar. Ninguém vai entrar no céu por qualquer outro motivo que porventura nós consideremos legítimo. O único jeito de estarmos com o Senhor na glória é nascermos de novo. Quem define o que é aceitável em termos de salvação é Deus. Não somos nós. Nós não somos salvos segundo critérios que nós estabelecemos para nós. E o que Jesus diz aqui é que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Jesus disse isso para Nicodemos. Não era qualquer um. Era alguém respeitado nos termos da sua própria religião, no contexto da sua própria nação, entre o povo escolhido de Israel. Mas ele precisava nascer de novo. Talvez você precise nascer de novo. Mesmo com todo o seu histórico, com toda a sua trajetória, com todo o seu conhecimento, com tudo que você sabe sobre a igreja, com tudo aquilo que você já passou, já experimentou, talvez você precise nascer de novo, ainda assim. Em quarto lugar, o novo nascimento ocorre pela divina obra de regeneração. Esse é o ponto que resume bem o que a passagem diz. Ele faz uma referência muito clara que é o que a passagem realmente se refere, porque se nós tivermos que definir o novo nascimento em uma só palavra, a palavra é regeneração. Certo? Então o que é novo nascimento? É regeneração. É ser totalmente transformado por Deus. É sobre a obra de regeneração levada a efeito pela soberania de Deus que o nosso texto vai falar com veemência, especialmente do verso 4 até o verso 8. Mas vamos por partes, irmãos. Inicialmente, nós vemos que Nicodemos está fazendo um grande esforço mental para entender as palavras que ele ouviu. Ele está se esforçando. O que significa nascer de novo? Como um homem velho pode nascer de novo? Nicodemos está ali buscando um ponto de referência com o que Cristo está dizendo para entender. Mas sem perder tempo, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito aqui funcionam como sinônimos de uma coisa só. Irmãos, ambos indicam purificação e revelam a necessidade humana da regeneração divina. No Antigo Testamento há várias referências a essa ação do Senhor que associa os termos água e Espírito. Água e Espírito aparecem juntos em algumas passagens muito significativas do Antigo Testamento, especialmente nos escritos proféticos. Então, lá em Isaías, por exemplo, Isaías 44, versículo 3, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Viram?
Então, água e espírito estão associados em algumas passagens da Bíblia, porque água é o símbolo de algo que purifica, que limpa, que lava. Mas este lavar regenerador é de natureza espiritual. Portanto, quem nos lava, quem realmente realiza isto é o Espírito Santo. Nesse sentido, talvez o texto mais emblemático que nós poderíamos apontar é Ezequiel 36. Eu convidaria os irmãos para abrir suas Bíblias nesse texto, vale a pena. Porque lá em Ezequiel 36, versos 25 a 27, nós temos uma linguagem inconfundível, de novo, do que vem a ser o novo nascimento. Ezequiel 36, versos 25 a 27. Nosso texto diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos ficar apenas com estes versículos, porque nestes versículos nós temos tudo aqui. Temos água, temos espírito, temos a ideia de purificação, de coração novo. É Deus dizendo: eu vou aspergir água sobre vocês, eu vos purificarei, eu enviarei o meu espírito, eu colocarei o meu espírito em vocês. Isso, meus irmãos, é promessa de regeneração, de transformação. Isto é promessa de nova vida, de novo nascimento. Então, quando Jesus fala com Nicodemos acerca desse assunto, ele não estava tocando em um tema inédito. Nicodemos conhecia muito bem as várias passagens das Escrituras que falavam da água e do Espírito como parte das promessas pactuais que Deus cumpriria a fim de salvar o seu povo. Muito embora talvez essa não seja a tônica do texto, não vejo problemas aqui em considerarmos o sacramento do batismo também, já que o batismo é feito com água, indicando uma regeneração realizada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então é possível fazer uma relação um pouco mais distante com isso. É aquilo que os teólogos costumam classificar como o sinal e a coisa significada. A água visível do batismo reflete uma manifestação invisível do Espírito Santo naquele que é batizado, embora a eficácia do batismo não se limite ao momento em que ele é administrado. Um novo convertido, devidamente instruído, é então admitido na igreja, de que forma? Por meio do batismo. Porque o batismo é o sinal e o selo da nossa união com Cristo, da remissão dos nossos pecados, do compromisso de nós nos consagrarmos a Deus para andarmos em novidade de vida. O batismo é para aqueles que nasceram de novo. Então nós podemos associar as duas coisas nesse sentido. O sinal deve ser acompanhado daquilo que ele representa. De qualquer modo, é necessário nascermos da água e do Espírito. Ou seja, nascermos do alto, nascermos de cima, nascermos de Deus. O novo nascimento é espiritual em seu caráter, em sua essência. Isso significa sermos regenerados. Por isso Jesus faz a diferenciação no verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma coisa é o que pode ser gerado pela natureza humana caída, outra coisa é o que pode ser gerado pelo Espírito de Deus em sua natureza santa. Há coisas que os homens podem entender de modo mais natural, e há coisas que só se discernem espiritualmente.
Por mais notáveis e inteligentes que os homens sejam, a revelação divina precisa ser comunicada aos corações dos indivíduos pelo Espírito. E é a comunicação destas coisas pelo Espírito de Deus que gera fé, arrependimento e compreensão clara dos propósitos do Senhor. Não adianta. Vocês viram Nicodemos aqui. Vocês estão vendo Nicodemos aqui. Você pode ser um expert, você pode ser um mestre, você pode ser um doutor, você pode ser um leitor compulsivo. Você pode ser uma figura respeitada na sua área de estudos. O novo nascimento é uma obra divina de regeneração. Só passa pelo novo nascimento aquele que é tocado no íntimo pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo que nós podemos implementar, não é algo que nós podemos planejar, determinar, é algo que Deus faz poderosamente. É uma cirurgia celestial de mudança de coração muito bem sucedida, que nos faz deixar de ser quem somos, que nos faz passar a viver para Deus e deixar de viver para nós mesmos. A soberania divina nessa ação é descrita no verso 8 como uma metáfora magnífica. Magnífica. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A questão é simples. Jesus nos fala agora que este mover de Deus em nosso ser interior, que propicia o novo nascimento, é um mistério para nós. Mas ainda assim, é algo bem real, bem palpável, tão concreto, que pode ser percebido, que pode ser sentido, que pode ser testemunhado. Você não enxerga o vento, mas você sabe que ele existe, porque ele influencia a nossa temperatura corporal, porque ele emite sons ao atingir um objeto qualquer. É difícil para você afirmar de onde o vento que sopra sobre o seu corpo agora partiu, ou para que direção que ele vai. Mas é fato que o vento pode atingir em cheio o seu peito, e você não pode, de maneira nenhuma, evitar isso. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos notá-lo. Sabemos que ele habita nos crentes, sabemos que ele está agora aqui nesse lugar, agindo soberanamente nos corações, vivificando, fortalecendo, plantando a semente da palavra. Ele sopra onde quer, e não há nenhum ser desse mundo que pode conter o seu avanço sobre as almas desgarradas para trazê-las de volta para Deus. Certamente foi o Espírito de Deus que levou Nicodemos naquela noite até Jesus. Certamente foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui nessa manhã. Certamente é o Espírito Santo de Deus que continuará libertando pessoas em todo o mundo da escravidão do pecado, fazendo-as então experimentar um novo nascimento. Do mesmo jeito que ninguém controla o vento, que ninguém impede o vento, que ninguém pode oferecer resistência ao vento, porque ele penetra até em nossas narinas. Ninguém pode ter sucesso tentando supostamente bloquear as iniciativas do Espírito Santo. É impossível. Ele vence. Ele vence. Quando ele quebranta a nossa dureza. Se ele quiser, ele pode até usar a voz de um bêbado para despertar um outro bêbado e tirar um infeliz do caminho de perdição. Ele pode fazer cadáveres secos voltarem à vida, como em Ezequiel 37. Isso o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer, porque não há limites para o poder de Deus. Nunca duvide ou desconfie do poder de Deus. É assim que age o Espírito Santo. Não há nada que o homem possa fazer para impedir o seu agir. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai.
E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus prossegue repreendendo Nicodemos mais adiante nos versos 11 e 12. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vejam, irmãos, que Jesus intercala os pronomes e as formas verbais, porque ele está se dirigindo a Nicodemos em particular, mas ao mesmo tempo Nicodemos é um representante dos judeus, dos fariseus, enfim, daqueles que não tinham crido em Jesus até aquele momento. Jesus chama a atenção para o fato de que ali ele falava de coisas que, em tese, os seus compatriotas deveriam aceitar mais facilmente. As tais coisas terrenas que Jesus citou, significa que até aquele momento com Nicodemos, ele estava explicando coisas que ocorriam na terra. Vejam, coisas que afetavam muitas pessoas, que afetam muitas pessoas nessa era. E mesmo assim, grande parte dos judeus não o entendia. Imaginem então se Jesus, como Deus encarnado que era, se pusesse a falar sobre as coisas celestiais. Sobre aquelas que estão fora da experiência humana. Mas as coisas que Jesus conhecia e conhece muito bem. É muito interessante você observar esses dizeres, porque lá na altura do verso 13, Jesus diz: ninguém subiu ao céu. É interessante isso, né? Vejam, Nicodemos era mestre em Israel. Nós aqui estamos constantemente estudando a palavra de Deus e nós falamos sobre o céu, não é? Sobre o que nós vamos esperar, o que vamos encontrar e como vai ser o céu. Nicodemos certamente ensinava algo acerca disso, sabia algo acerca disso. Mas Jesus diz: olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Quer um especialista maior em céu do que eu posso falar, eu vim de lá. Eu sei muito bem o que o céu é. Eu sou o Messias, o escolhido, o enviado de Deus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho de Deus, que está no céu. Irmãos, quando eu me preparava para trazer esse sermão, e eu me deparei com essas palavras de Jesus, dizendo: se vocês não entendem as coisas terrenas, como vocês vão entender as coisas celestiais? Eu me lembrei daquele momento em que Jesus disse aos seus próprios discípulos, aqueles que estavam bem perto dele, que muitas coisas ele ainda teria que lhes dizer, mas os seus discípulos não tinham condições de suportar. E então Jesus disse que era necessário que eles soubessem, que eles entendessem as coisas no tempo certo, aguardar o envio do Consolador, porque quando ele viesse, guiaria os filhos de Deus a toda a verdade. Não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que ouvira e ainda anunciaria as coisas futuras. O Senhor Jesus, meus irmãos, conhece coisas que nós jamais podemos imaginar. O Espírito Santo de Deus, a Trindade Santíssima, que se comunica conosco. Imaginem que privilégio que nós temos, que coisa gloriosa que é nós termos Deus falando conosco e nos ensinando tantas coisas. E o que eu acabei de dizer para os irmãos que depois quiserem conferir, está narrado nesse mesmo Evangelho, segundo João, capítulos 16, versos 12 e 13. Mas ainda que nós sejamos limitados para entender, ainda que nós sejamos tardios para crer, ainda que nós sejamos equivocados em algumas das nossas conclusões, nós podemos dizer, ainda bem que o novo nascimento ocorre pela bendita e soberana obra regeneradora de Deus. Quando Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Foi o meu Pai que está nos céus.
Em quinto lugar, o novo nascimento permite-nos enxergar a Cristo como o autor da redenção. Versos 13 a 15. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus é o autor de uma obra redentora que foi planejada no céu pela Trindade Santíssima. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em um conselho celeste, definiram que Jesus viria a esse mundo para tratar corporal e diretamente com os homens, nascer entre eles e morrer por eles. Ninguém conhece as coisas de Deus a menos que Deus as revele. Ninguém jamais foi ao lugar da habitação de Deus e retornou para falar de assuntos só conhecidos pelas pessoas da Trindade. Jesus se apresenta como o Messias enviado do céu. Ele é dotado de dignidade. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Por isso, ele é quem salva. Somente ele. Somente ele. Nenhum outro. Jesus remete aqui a uma história que é contada em Números 21. Lá no livro de Números 21. Uma história que Nicodemos, como mestre em Israel, conhecia muito bem. Ali, os hebreus que saíram do Egito murmuravam contra Deus, contra Moisés e contra o maná, que era sobrenaturalmente enviado todos os dias para alimentá-los. Eles chamaram o maná de pão vivo. Deus ficou indignado. E Deus então enviou serpentes abrasadoras no deserto, que fez com que muitos israelitas morressem. Moisés então clamou por eles. E Deus resolveu providenciar o meio de salvação para aquele castigo. Notem. O meio de salvação é oferecido por Deus, porque o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode, por si mesmo, nascer de novo. Então, o meio de salvação é sempre providenciado por Deus. Moisés deveria fazer o seguinte: erguer uma serpente de bronze lá no deserto, colocá-la sobre uma haste, de modo que aquele que fosse mordido por uma serpente ficasse curado assim que olhasse para a serpente de bronze. O único jeito de alguém mordido não morrer e ser curado era olhando para a serpente de bronze. Não adiantava buscar outro caminho, outro meio. Eu vou ser curado de outra forma, morreria. O único jeito foi o estabelecido por Deus, olhando para a serpente de bronze. Aí Jesus aparece aqui dizendo: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que olhar para ele, para que todo que confiar nele, para que todo que crer nele, tenha a vida eterna. Jesus está dando uma interpretação formidável daquele fato. Jesus desceu dos altos céus até nós. Ele foi crucificado. Seu corpo foi erguido sobre o madeiro. Depois ele foi sepultado e ele se levantou dos mortos para subir aos céus à vista de muitos. O profeta Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ouça bem. Ouça com bastante atenção. A serpente nos atacou e nós estamos feridos.
Não temos meios nem recursos para salvar a nós mesmos, mas Deus nos oferece salvação em seu Filho, Jesus. Se permanecermos em nosso pecado, nós morreremos eternamente. Se olharmos para Jesus, receberemos a cura que nós precisamos e que não podemos encontrar em ninguém mais e em nenhum outro lugar. Se olharmos para nós mesmos, se olharmos para outras pessoas, se olharmos para circunstâncias, se olharmos para a força do pecado que impera nesse mundo, se olharmos para outras religiões, estaremos perdidos. Se olharmos para Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, estaremos salvos. É como uma postagem que vi recentemente em uma rede social. Às vezes algumas coisas boas saem dali. Uma tirinha de uma pessoa que assistia ao noticiário de TV e concluía: estamos perdidos. Do lado havia uma pessoa que lia a Bíblia e dizia: estamos salvos. Tudo depende de para onde você olha. Que Deus nos ajude a olhar para o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos.